Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Esse quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma videoaula da nossa revista Betel Dominical, que é essa revista aqui. Desde já quero agradecer o meu pastor Marcos Moreira, que é presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Ourinhos e região, a igreja qual congrego. Também quero agradecer a você que tem me assistido, que tem me acompanhado, você que se inscreveu no canal, Deus abençoe a sua vida. Você que não se inscreveu ainda, corra aqui embaixo em inscrever-se, se inscreva no canal e você vai receber as nossas próximas pré-aulas em primeira mão. Gente, hoje iremos estudar a lição de número 10, que traz como título o perigo da crise emocional no exercício de poder. Uma lição fantástica, vale muito a pena você conferir. Como de costume, vamos ler o nosso pré-texto, né? Que diz assim, iniciando pelo texto áureo: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29, 23. Ainda a nossa verdade aplicada segundo o pastor comentarista Isaqueu Mendes de Freitas, ele diz assim: é imprescindível que cuidemos também da nossa saúde emocional e deixemos-nos ser guiados pelo Espírito Santo. Temos 3 objetivos nesta lição. Primeiro, comentar sobre a tentação por busca de poder, estudar acerca do perigo da crise emocional e terceiro, falar sobre a crise emocional e a inversão de valores. O nosso texto de referência está em Filipenses, capítulo de número 2, do versículo 5 ao versículo 10, que diz assim: de sorte que haja em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Para termos um panorama geral do que nós iremos abordar nesta lição, vamos ler também a introdução, que diz assim: nesta lição, abordaremos sobre a crise emocional gerada no exercício do poder. É preciso cuidado com as constantes investidas do maligno, atenção com a saúde emocional e um viver guiado pelo Espírito Santo em todo o tempo. Certo, meus queridos? Vamos ao nosso texto, tópico 1. A tentação por busca de poder. Então, aqui o autor ele traz a preocupação das pessoas que buscam poder a qualquer custo, né? A qualquer preço. Isso é muito perigoso. Este poder que o autor fala é essa capacidade da pessoa exercer autoridade sobre um grupo. Então, a palavra poder é uma palavra que vem do latim, que significa potere. Né? O seu significado nos arremete à posse da capacidade ou faculdade de fazer algo, bem como a posse de mando e da imposição da vontade. Então, nós estamos aqui diante de uma palavra que está bem relacionada ao contexto social que vivemos, tanto no campo religioso, né, da igreja, quanto não. A autoridade, ela é conferida por Deus. Vamos então pensar um pouco como isso se dá. Lá no tópico 1.1, o autor traz: somente Deus é onipotente. A palavra onipotente vem de 2 vocábulos: omni, que quer dizer todo, e potens, poderoso. Nós não vamos encontrar essa palavra na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia fora escrita em hebraico, né, em grego e algumas partes em aramaico. E essa palavra é uma palavra que também vem do latim. Então, nós temos essa ideia, né, do Todo-Poderoso em textos bíblicos, trazendo para o hebraico. Vejamos lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 3. E eu apareci a Abraão, e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai em hebraico. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então note que a palavra El Shaddai significa a mesma coisa que onipotente ou todo-poderoso.
No Salmo de número 62, versículo 11, a gente vai perceber que Deus, ele detém o poder e o poder emana de Deus. Vejamos o texto. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. 1 Coríntios 29, 11. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes sobre todos como chefe. Ainda, como a gente está aqui mencionando, Deus é aquele que compartilha o poder, é dele que emana o poder. Lá em Romanos 13, 1, a palavra de Deus diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então toda autoridade constituída, ela vem por meio da vontade de Deus. Quer seja a vontade soberana, quer seja a vontade permissiva, sempre está de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes, alguns líderes colocados segundo a vontade das próprias pessoas que estão sendo lideradas, Então, a gente sabe que aí entra muitas vezes a vontade perfeita de Deus, não, a vontade permissiva de Deus, A vontade perfeita de Deus, a vontade soberana de Deus, ela é apresentada na Bíblia. A gente vai ver um caso, do próprio Davi, quando ele foi escolhido. Davi, ele foi escolhido segundo a vontade soberana de Deus. Saul foi escolhido segundo a vontade permissiva de Deus. Saul foi escolhido de acordo com a vontade do próprio povo. Tanto é que as características de Saul eram características, atributos que o povo admirava. Em Davi, as características, os atributos que estavam na vida de Davi eram características que Deus tinha admiração. Muito bem, aqui no tópico 1.2 vai falar acerca do poder absoluto dado a Jesus. Então, nosso Senhor, ele também se referiu aqui, quando esteve na terra a seus discípulos, acerca do poder que lhe foi conferido. Olha o que diz Mateus capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, nosso Cristo, ele detém todo o poder nos céus e na terra. Vejamos, Jesus tem poder de perdoar pecados, Marcos 2,10. Poder de dar poder espiritual, Lucas 10,19. Poder de exercer juízo, João 5,27. Poder de dar vida e tomá-la, João 10,18. E poder de salvar, Lucas 23:43. Tudo isso no campo aqui da terra. Agora vamos ver no céu. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 2 e 3, diz assim: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele, nem olhar para o livro. Ninguém no céu era digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Apenas o Cordeiro de Deus, apenas o nosso Cristo, ele tinha essa autoridade. Por quê? Porque cumpriu a sua missão. Ele, como Filho de Deus, executou todo o plano, todo o projeto de Deus. Continuando a leitura, Apocalipse 5, 6, parte A e B. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Apocalipse 5, 8, parte A. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Então eles se prostraram, por quê? Porque Cristo é digno de adoração, de louvor e de exaltação, porque a ele foi dado todo o poder. Aqui nós estamos falando do campo dos céus, Apocalipse 1:8, ainda o nosso Senhor vai dizer assim: eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Então, Jesus, ele continua no controle e em breve voltará para buscar o seu povo. Tópico 1.3, tentativa de ser como Deus, sugestão de Satanás. Então o inimigo, ele trabalha em cima das suas próprias vontades, né? da sua própria vaidade. Ele quis ser como Deus e muitas vezes ele influencia os homens a fazer o mesmo. Vejamos o que ele tentou com Eva lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, o inimigo falando, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então olha a proposta do inimigo para Eva, que ela seria como Deus, que na verdade é uma fraqueza dele mesmo. E ele também induziu a Davi, mesmo sendo segundo o coração de Deus, Davi foi enganado pelo inimigo. Olha o que diz 1 Crônicas 21:1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Então Davi passa a contar para ver a grandeza, né, do seu reinado, para ver quantas pessoas estavam subordinadas ao seu governo, e aí ele se perde e ali ele é castigado, né, por conta desta decisão. Então muitas vezes o inimigo, ele quer elevar, ele quer nos inflar, ele quer nos inchar, ele quer nos ensoberbecer, e ele trabalha justamente dentro das próprias concupiscências e desejos que existem dentro de nós. E ele faz exatamente o que é plano dele. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 2:4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama a Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, ó, inimigo, né, personificado na pessoa do anticristo, né? Ele vai se assentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, quando o anticristo assumir, né, a gente sabe que o espírito do anticristo já está solto, mas quando ele for personificado, quando ele assumir a posição, né, de governo neste mundo, ele vai querer se assentar como Deus, se posicionar como se ele fosse o Todo-Poderoso. E muitas vezes ele usa esse sentimento para provocar essas vontades também nos homens. Ele fez isso até com o nosso Senhor. Não fará com nós, seres humanos? Olha como ele tentou provar o nosso mestre, tentou o nosso mestre, mas o nosso mestre soube sair perfeitamente e devemos fazer como ele. Vejamos o texto, Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então ele estava ali pedindo a adoração do Senhor, e o Senhor iria receber todas as grandezas dos reinos. E Jesus, ele venceu o inimigo através de quê? Da palavra, da compreensão correta da Bíblia Sagrada. Ele disse: somente ao Senhor adorarás e somente a Ele servirás e prestará culto. Então, nós, para vencermos as astutas ciladas do inimigo, precisamos conhecer e praticar a palavra de Deus. Tópico 2, o perigo da crise emocional. Então, nós temos aqui neste tópico a apresentação de dois reinos, o reino da Babilônia e o reino de Tiro. Os textos que estão em Isaías e em Ezequiel são textos proféticos, que também vai nos levar às atitudes do inimigo em relação a querer ser como Deus. Vejamos o primeiro texto, Isaías 14:14. Eu não peguei o texto na íntegra, porque é proposto aqui muitos versículos. Peguei só alguns versículos para a gente pensar sobre o que aqui quer nos trazer. Vejamos, Isaías 14 e 15. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Então, o inimigo querendo se elevar, ele é colocado numa situação vexatória, é mandado para o inferno e posteriormente ao mais profundo abismo, que a gente sabe que é o final da atitude do inimigo que quis
tomar o lugar de Deus. Ainda Ezequiel 28:14, tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Mais uma vez, a gente está vendo aqui o declínio do império da Babilônia, no entanto, nos fazendo lembrar a atitude do inimigo de levar, de arrastar a terça parte dos anjos junto com ele e eles serem precipitados ao mais profundo da terra. Por isso, nós precisamos ter cuidado e não permitir que a vaidade, o orgulho entre no nosso coração. Jesus disse lá em Lucas 18:10, eu via Satanás como um raio cair do céu. Então Jesus assistiu à precipitação do inimigo porque quis se inflar, quis ser como Deus. Provérbios 16:18 fala bem claro sobre isso. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Foi o que aconteceu com o inimigo e nós precisamos estar atentos para não deixar o orgulho, a soberba entrar em nossos corações. Ainda, tópico 2.1, a síndrome em torno das lideranças. Então a igreja é uma constituição de pessoas imperfeitas que estão buscando a perfeição. Nós não iremos encontrar perfeitos na igreja, nós iremos encontrar pessoas que estão sendo aperfeiçoadas por Deus. E dentro deste contexto, chega muitas pessoas que elas muitas vezes não foram bem sucedidas na vida social fora da igreja e ali elas veem a possibilidade de ser um líder, de assumir posição de poder e muitas vezes o faz de uma forma totalmente descontrolada. Não que nós não devemos buscar o episcopado. Paulo diz isso em 1 Timóteo 3:1, que aquele que busca o episcopado, excelente obra deseja. Então o desejo de buscar ser um obreiro, ser alguém na casa do Senhor, não é pecado. Agora o perigo está quando a pessoa faz isso de uma forma totalmente descontrolada, a qualquer preço, a qualquer custo. E isso é muito difícil porque acaba prejudicando toda a igreja, todo o rebanho. E Judas, lá no seu livro, no verso 4, ele vai falar de algumas pessoas que se infiltram na igreja e elas não estão preocupadas com o reino de Deus, elas estão preocupadas em assumir posições de poder e muitas vezes trazendo problemas gravíssimos para o seio da igreja. Olha o que diz Judas 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, pessoas que vão se infiltrando no meio da igreja e acaba atrapalhando o progresso do reino de Deus. 3 João, verso 9, capítulo único, verso 9, João também passou por isso no seu tempo, o que ele disse acerca daquilo que estava acontecendo. Olha o texto. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado quer dizer de maior importância em relação aos outros, não recebe. Então esse Diótrefes, ele assumiu a posição de líder lá no meio da comunidade cristã e ele não aceitava nem a João, nem as cartas de João, não aceitava ninguém que João enviava, porque ele se achava o primeiro, ele se achava o mais importante. Se João se aproximasse da igreja, João seria a pessoa mais importante, porque era o apóstolo de Cristo, andou com Cristo e provavelmente ele mesmo evangelizou para a formação desta igreja. Então, olha como tem pessoas que estão no seio da igreja, mas que acabam trazendo problemas seríssimos, impedindo o avanço, o progresso da obra do Senhor. Vejamos então Marcos capítulo 10, versículo 42 e 43, que é exatamente o contraponto disso, como nós devemos nos posicionar diante da igreja,
diferente da realidade social que a gente vive, né? Desse pensamento hierárquico da nossa própria sociedade. Na casa do Senhor as coisas funcionam diferentes e Jesus deixou bem claro aos seus discípulos que aquele que quiser ser Senhor, ele tem que ser o primeiro a servir, né? Então olha o que diz o texto: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Então Jesus está trazendo uma referência no mundo externo. Agora ele vai trazer qual o pensamento que deve haver dentro da igreja. Ele diz assim: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Então, diferente da sociedade, quem quer ser grande na instituição cristã, na igreja, ele precisa ser o primeiro a servir. Ele tem que estar a serviço da igreja, a serviço de Deus, ser servo de Deus. Certo, meus queridos? Tópico 2.2, o caso de Saul. Então aqui nós iremos tratar acerca do primeiro rei de Israel, o rei Saul, que tinha tudo para ser um rei que trouxesse coisas boas para a nação de Israel. No entanto, ele tinha alguns problemas que precisavam ser corrigidos. Quais eram as características, quais eram os atributos favoráveis na vida de Saul? Então Saul ele era um jovem, né, de uma família boa. Saul ele era um rapaz de boa aparência, de uma boa representação, uma pessoa forte, né, porque cuidava de jumentas. Então Saul tinha tudo para dar certo, né? A Bíblia diz que Saul ele até cumprimento de promessa, resposta de oração. Lá em 1 Samuel 9,16 diz assim: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. Então Deus falando com Samuel, dizendo que Deus estava respondendo o pedido do povo. Então Saul ele era a resposta de oração. No entanto, Saul tinha alguns problemas. Ele tinha problema de inteligência emocional. No momento da dificuldade, no momento em que ele precisava decidir, em situações complexas, ele tinha atitudes equivocadas. Ele fazia coisas que desagradavam a Deus. Por quê? Porque o seu comprometimento espiritual com a vontade de Deus era muito superficial. Ele não tinha a vontade de Deus bem clara na sua mente. Ele era conduzido segundo as suas próprias vontades e muitas vezes segundo a vontade do próprio povo. Então, ele pensando na multidão, ele pensando no povo, ele tomava certas atitudes. Um exemplo disso a gente vai ter lá em 1 Samuel capítulo 13, do versículo 8 ao 9. E esperou 7 dias até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Ou seja, ele desobedeceu o pedido do homem de Deus, que por sua vez era a própria vontade de Deus. Era para ele aguardar, mas ele viu o povo se espalhando, ele ficou desesperado, e ele foi e apresentou um sacrifício que não era dada essa autorização para ele fazer. Somente os sacerdotes poderiam apresentar sacrifícios a Deus. E ainda assim, se tivesse o sacerdote ali, ele tinha que esperar a Samuel. Então, muitas vezes, em momentos de dificuldade, nós precisamos ter inteligência emocional e não ser levados pela vontade do povo, mas sempre procurando a orientação de Deus e fazer conforme a vontade de Deus. Vai ter outros episódios também que Saul vai sair para a guerra, vai sair para o conflito sem autorização de Deus, vai se frustrar, vai perder o seu reino. Por quê? Porque deixou o seu coração controlar a sua vontade, controlar os seus desejos. Então nós precisamos tomar bastante cuidado, buscar a direção de Deus em todas as coisas que fazemos, para que a nossa liderança ela possa ser uma liderança firme, uma liderança forte, uma liderança segundo a vontade de Deus. Tópico 3,
A você que chegou até aqui, Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e de acionar os sininhos para que você receba todas as nossas próximas pré-aulas. Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar, estamos aqui na reta final. Tópico 3, a crise emocional e a inversão de valores. Então, nós estamos assistindo alguns líderes que perderam o foco, que estão preocupados mais com a posse de ter coisas, né? De ter poder social, né? Influência na sociedade. Então, é claro que isso não é uma coisa que não se deve pensar, né? Nós precisamos assumir alguns postos importantes da sociedade para a gente influenciá-la da melhor forma possível e de acordo com a palavra de Deus. No entanto, o objetivo maior da igreja é a evangelização, é a pregação da palavra, é o crescimento do reino de Deus. Quanto mais o reino de Deus cresce, mais o reino das trevas diminui. Então, a igreja tem isso como um princípio, né, como um norte. Foi isso que Jesus falou e foi para isso que Jesus instituiu a igreja. E não para a igreja assumir poderes que não diz respeito a questões importantes em relação ao reino de Deus. Judas se decepcionou com o mestre porque ele achava que Jesus ele iria mudar a situação do povo de Israel. O povo de Israel ia deixar de ser subordinado a Roma. E quando ele percebeu isso, ele se frustrou, ele se decepcionou. Porque na verdade Jesus veio para trazer o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. Então nós temos que tomar bastante cuidado e não perder o foco. Qual é o foco? O foco é propagar a mensagem da cruz. É Jesus sendo anunciado para o maior número de pessoas. Então muitos líderes eles acabam sendo tentados e se perdem ao longo do caminho. Por quê? Porque permite os seus próprios desejos, suas próprias vontades assumir o seu comportamento. Tiago 1,14 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a vontade de ser grande de uma forma descontrolada faz com que essa pessoa ela perca o objetivo principal em relação à obra e à vontade de Deus. 3.1. As consequências são inevitáveis. Então tudo quanto o homem semeia, ele colhe, né? Olha o que diz Gálatas 6, 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ainda a gente vê que nós precisamos estar no exercício da prática de quê? De semear pelo Espírito. Espírito com letra maiúscula, se referindo ao Espírito de Deus. Então, quando nós estamos nos movendo pelo Espírito Santo, quando nós estamos pensando e agindo pelo Espírito Santo, nós estamos semeando coisas boas e nós iremos colher a vida eterna, que é a coisa mais importante que temos para as nossas vidas. Agora, quando a gente semeia na carne, quando a gente semeia coisas ruins, nós também, lamentavelmente, iremos colher morte, destruição, coisas ruins. Então, que nós possamos semear no Espírito, semear coisas boas, coisas que vão trazer bênção para as outras pessoas. Tópico 3.2. Os efeitos da crise emocional na liderança geram sequelas. Então aqui o autor ele vai trazer a pessoa do apóstolo Pedro, que tinha algumas características que precisavam ser ajustadas. Então Pedro era um homem extremamente impetuoso, confiava na sua força e ainda não tinha recebido totalmente uma conversão para realmente assumir a posição de líder. Ele não tinha todos os atributos necessários para ser um bom líder. Jesus vai interceder por Pedro, assim como também muitas vezes intercede por nós, para nos aperfeiçoar, para nos lapidar. Olha o que diz Lucas capítulo 22, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás
vos pediu para vos cirandar, como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, Jesus estava intercedendo por Pedro, para que Pedro não desfalecesse na fé. E a gente sabe da história dele, que ele passou por uma situação de negação, negou o Senhor 3 vezes, se afastou do mestre, né? Um sentimento de decepção ele teve acerca de si mesmo. Então, Jesus, sabendo que Pedro ele tinha um chamado, um propósito de ser um grande líder de Deus, ele acabou-se então sendo aperfeiçoado pelo mestre, lapidado pelo mestre. E o Senhor faz a mesma coisa conosco, né? Para que possamos ser bons líderes, ele vai, né, nos aperfeiçoando diariamente. Por isso, precisamos, como no tópico anterior, agir no Espírito Santo, permitir que o Espírito de Deus traga esse aperfeiçoamento em nossos corações, para que realmente possamos dar frutos para o reino de Deus, ampliar o reino de Deus à nossa volta. E como eu disse, né, quanto mais o reino de Deus cresce, menor fica o reino das trevas. Muito bem, tópico 3.3, falta de saúde e equilíbrio emocional prejudica. Então aqui o autor vai colocar que é necessário o líder ter algumas características, ter alguns atributos para que ele seja um bom líder. O próprio apóstolo Paulo vai orientar os seus obreiros, né, a Timóteo, principalmente, como ele deveria escolher esses líderes. Não poderia ser qualquer tipo de pessoa, não podia ser neófito, né, novo convertido, para que ele não se ensoberbecesse. Então, é necessário seguir alguns protocolos para que essa pessoa não venha trazer problemas para a igreja, mas venha trazer coisas boas. Se nós seguirmos a orientação da palavra de Deus, com certeza Deus estará levantando líderes de acordo com a sua vontade, que não assumem a posição simplesmente por querer ter poder, mas acima de tudo, por amar o Senhor e por desejo de servi-lo em espírito e em verdade. Olha o que o autor vai colocar aqui para nós. Então ele coloca assim, que é necessário esse líder saber governar bem a sua própria casa, né? Esse líder, ele precisa saber lidar com os anciãos, né? Tratá-los como pais, precisa saber lidar com os jovens, tratá-los como irmãos, saber lidar com as mulheres mais idosas, né? Tratá-las como mães, e também saber lidar com as moças, com as jovens, tratá-las como irmãs, ter esse equilíbrio, né? Ter essa temperança, ter esse cuidado no falar, ter a inteligência emocional nas relações sociais, nos momentos de dificuldade. Então, quando o líder ele está agindo de uma forma coerente a isso que estou vos referindo, com certeza ele será bem-aventurado nas suas ações. E para concluir, né, eu trago aqui 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 14, que é o esteio, que é a base de tudo. O texto diz assim: fazei tudo com grande amor fraternal. Segunda tradução, King James. Então, se nós fizermos as coisas relacionadas à obra de Deus, à nossa vida, à nossa família, se a nossa atitude ser pautada, baseada em amor, fazer por amor, com certeza nós estaremos plantando coisas boas nos corações das pessoas, estaremos com certeza agindo da forma correta, porque o amor, ele está acima de todas as coisas que a gente sabe em relação às pessoas, no auxílio, na ajuda. Então tudo fazei com amor, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus esteja em nossos corações para que as nossas ações sejam perfeitas, porque quando fazemos em amor, fazemos em perfeição. Para concluir, né, vou ler aqui para vocês a nossa conclusão, que diz assim: a relação entre poder e saúde emocional merece atenção especial.
A receita contra isso é a dependência da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É pensar com moderação acerca de si mesmo, viver uma vida em paz e não se deixar levar pelo orgulho e pela tentação do poder. Certo, meus queridos? Mais uma aula, lição de número 10. Espero que vocês tenham sido edificados. Você que é professor possa ter subsídios aí para ensinar os seus alunos. E você que é estudioso da palavra de Deus, Deus abençoe. Continue assim. Pastor Alexandre Pereira para mais uma videoaula da nossa revista Betel Dominical. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima e tchau!